Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Chegando agora da academia, não deu tempo nem de respirar, né? Tô na correria. Vamos aqui ligar o computador. O computador está desligado, tem que ligar ele. Vamos nós. Eu hoje, quando vi a leitura, eu olhei e falei assim, não é possível. Vocês vão ver. É uma leitura que me chamou a atenção, sabe? E ela, para mim, tem muito a ver com coisas que a gente está vivendo. Né? E assim, acho que é uma coisa muito oportuna quando isso acontece. Né? Quando a gente está diante de algo que o texto vem, é muito interessante. Né? Eu estou aqui, né, vendo as coisas que eu tenho que ver. Estou recebendo uns avisos aqui. Deixa eu ver o que é isso. Bom, pelo jeito não é nada. Pelo jeito não é nada essencial. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui o... Descobrir o que é. Quem é que está entrando aqui? Nayara, ô menina, tudo bem? Aí deve ser bom dia, né? Bom dia, paz e bem. Exatamente, bom dia. Como é que você tá? Como é que tá a família? Checó, tá bem? E as crianças? Sim, é. Ah, que bom te ver, menina. Hoje o bicho vai pegar aqui nessa leitura, hein? Hoje o negócio não vai ser bonito, não. Paz e bem, todos bem, graças a Deus. Que bom saber que você está bem, que a família está bem, né? Eu gosto muito de saber essas coisas porque a gente quer que as pessoas estejam bem, né? Mozinha entrou. Boa noite, mozinha. Paz e bem. Mozinho, sabe, pessoal? Tá lá no outro quarto. Né? Mozinho tá lá no outro quarto. Ela prefere assistir pelo Instagram, né? Então, eu acabo aqui, fico com pelo menos uma pessoa assistindo a live, né? Então, tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar tudo o que ele fazia. Então, Jesus pediu que lhe providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus! Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Esse evangelho, ele traz uma questão que eu acho muito interessante, uma questão que nós devemos refletir sobre ela, né? E qual é a questão que nós devemos refletir? Por incrível que pareça, a questão é a afirmação dos demônios. Eu quero trazer essa questão para vocês, porque eu acho que essa questão é essencial agora. Oi, Pedro! Boa noite, paz e bem. Observem bem, os demônios, né, os espíritos maus, os demônios caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Eu já fiz uma reflexão aqui, onde eu atentei para vocês que os primeiros a reconhecerem a divindade de Jesus são os demônios. Eles são os primeiros a afirmar, eles sempre afirmam isso. E no Evangelho de Marcos, Jesus manda sempre que ele não revele, porque para Jesus o segredo messiânico é muito importante. Jesus, ele quer se manter incógnito, ele não quer que as pessoas procurem ele porque ele é o Messias. Ele quer que as pessoas o encontrem, o amem, amando, creiam, crendo, recebem a revelação e com a revelação se salvam. Jesus não quer incentivar a crença, vamos dizer, instrumental, a crença do eu quero ganhar salvação, por isso eu acredito no Messias. Tá? E por isso ele não faz esse trabalho de te convencer porque ele é o Messias. Ele quer que você aprenda quem é ele de outro jeito. É lamentável, porque hoje em dia muitos professam a fé porque querem ser salvos e não porque amam Jesus. E isso tem a ver com o título de hoje: o discurso e a prática. O que eu quero dizer com isso? Os espíritos maus afirmam que ele é o Filho de Deus. E ele é o Filho de Deus. E os demônios sabem disso. Mas eles não afirmam que Jesus é o Filho de Deus para louvar o Senhor. Eles não afirmam que Jesus é o Filho de Deus como um reconhecimento da divindade. Eles estão ali
para fazer o mal. Eles são perversos, eles são iníquos, eles são injustos, eles são maldosos. E eles só falam isso na esperança de enganar aqueles que estão ouvindo Jesus e tentar Jesus. Como se ele dissesse assim, tá vendo, os demônios me apoiam, então eu sou bom, acredita em mim, eu sou o poderoso Messias. Ou seja, eles querem tentar Jesus com poder, com autoridade. Que é, na verdade, a primeira das tentações no motivo do primeiro pecado. Tá? Mas eu vou além. O mozinho está aqui. O que foi, mozinho? Eu vou além. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós temos pessoas que se comportam como esses demônios. Eu tenho pessoas que batem no peito. Eu sou católico, eu sou cristão, eu sou evangélico. Eu sigo Jesus, Jesus é Deus, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. Jesus é a luz da minha vida, é a luz das nações. Você olha assim, meu Deus, que pessoa piedosa, que homem santo, que maravilhoso. Eu vou seguir esse homem porque esse homem é perfeito, é fantástico. Vou dar like na coisa dele, vou seguir ele. O que ele disser para eu fazer, eu vou fazer. O que ele mandar rezar, eu vou rezar, porque esse homem é perfeito. É tudo que eu queria ser. Mas ele é um espírito mau. Oi, Djalma. Oi, Doraci. Boa noite, paz e bem. Mas ele é um espírito mau. Ele é perverso. Ele é cruel. Ele é iníquo. Ele é injusto. O discurso dele não se representa na prática. Ele se diz cristão, mas ele é capaz de manipular tudo para ter poder. Ele se diz cristão, mas ele é capaz de fazer qualquer coisa para se dar bem na vida. E aqui, pessoal, pelo amor de Deus, eu não estou falando dessas pessoas que enganam um troco. Não estou, pessoal. Sabe, é impressionante como quando a gente começa a falar de moral na igreja, as pessoas ficam discutindo besteirinha. Né? Você começa a falar em moral, a primeira coisa que o pessoal quer discutir é roupa. A segunda coisa é se vai na missa, se vai no culto, se faz jejum, como é que reza. E depois a besteirinha. Ah, ele rouba no troco do pão. Bernardo, mas roubar é pecado. Não estou discutindo isso. O que eu estou dizendo é que nós estamos falando de algo muito mais terrível do que isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tá? Um exemplo. Nós temos igrejas nesse país que têm fintechs. Não são nem bancos. São instituições pagadoras para receber e pagar dinheiro. E, pessoal, o que tem de fintech associada ou utilizada pelo crime organizado nesse país é uma grandeza. E aí eu pergunto para você, por que uma igreja precisa ter a sua fintech?
Bernardo, mas a igreja tem que cuidar do dinheiro. Eu não disse nada disso. Tem, mas cuide num banco, coloca num banco, numa conta lá oficial, com o CNPJ da igreja. A minha igreja é muito pequena, não tem CNPJ. Pois não, pastor, não tem problema. Coloca lá no seu CPF, faz uma conta conjunta com um diácono ou um obreiro seu, os dois assinam. Qual o problema? Para que precisa ter uma instituição à parte, só para ela? Ah, eu tenho uma comunidade de vida consagrada e a gente criou uma fundação. Eu acho que precisa, é necessário sim, porque vai receber doação, essas coisas e tal. Mas a minha fundação e a minha comunidade de vida consagrada tem a mesma estrutura hierárquica, os mesmos diretores, a mesma composição. Pessoal, isso dá a impressão do mal. Na melhor das hipóteses, dá a impressão do mal. Logo em seguida, isso é contra a lei, porque a lei não permite que o beneficiado e a fundação de apoio tenham a mesma estrutura. Então, para que você vai fazer uma coisa contra a lei? O que isso tem a ver com o segmento de Jesus? Me explica. Isso não é diferente do demônio que diz que Jesus é o Filho de Deus. Porque ele não está falando isso porque ele ama o Senhor ou porque ele está louvando Deus. Ele está manipulando a fé das pessoas que estão ali. Vou dar outro exemplo. O sujeito diz que segue Jesus. Eu odeio o pecado, mas eu amo o pecador. Aí eu já começo a ficar nervoso. Porque, sabe, 99,9% das pessoas que falam isso estão mentindo. Eu diria que a maior parte está mentindo porque, de fato, não atingiu esse estágio, porque esse estágio é muito difícil. Mas tem uma parte boa que está mentindo porque quer te impressionar. Quer te carregar como seu seguidor, sua seguidora. A pessoa vira e imediatamente começa, não dá nem 2 dias, bobear no mesmo sermão. Mas fulano fez isso, fulano vai para o inferno. Ciclano fez isso, vai para o inferno. Não sei o que fez isso, vai para o inferno. Pessoal, eu já vi pastor dizer que antigamente se matava gay. Agora não pode, a gente não pode falar isso, porque é contra a lei, então a gente não fala isso. Mas vocês entenderam, né? Que discurso é esse, pessoal? Que insanidade é essa? Homossexualismo não é uma escolha. Ninguém escolhe ser homossexual. Se a pessoa não escolhe, ser homossexual não pode ser pecado, porque não é escolha. Então você não pode colocar a homossexualidade como pecado. Isso é uma base, isso é base de doutrina de qualquer religião cristã. Tá? Mas essa criatura está insinuando, está dando a entender que os seus fiéis deviam matar as pessoas que são homossexuais. Aonde diabos está escrito na Bíblia isso, pessoal? Pelo contrário, a Bíblia diz claramente, não matarás. Ah, mas eu acho que nós devemos reagir. Se a pessoa invadir a tua casa, você defenda a sua família. Atire e mate essa pessoa. Hã? Esse aí é espírito mau, que está dizendo que o Senhor, que ele é o Filho de Deus, mas ele está pregando outra coisa. Bernardo, mas existe a legítima defesa. Primeiro, que é legítima e proporcional defesa. Segundo, que essa é a exceção absoluta. Ela não é a regra. A regra é: ouvistes o que foi dito,
olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resisti ao homem malvado. O que foi? Pode lá procurar no Evangelho de Mateus, não sou eu que estou falando isso, não. Do mesmo jeito que nós acreditamos no Deus que diz: vinde benditos do meu Pai, porque preparei para o reino que preparei para vós desde antes, desde o início da eternidade. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestistes. Era forasteiro, me acolhestes, estava doente, preso e foste me visitar. Mas, senhora, a gente não fez isso, não. Quando fez isso ao menor de mim, dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Sabe? E aí você vê gente que se diz cristão e não está nem aí pro irmão que está passando fome. Aliás, tem gente atualmente que quer proibir que a gente distribua comida. E tem gente que ataca fisicamente os mendigos. Essas pessoas, elas têm um discurso, têm uma prática diferente. Por exemplo, nós temos o presidente dos Estados Unidos, nós temos o secretário de não sei o que, o Marcos Rubio, que se dizem cristãos. Marcos Rubio, inclusive, se diz católico. Mas o que eles estão fazendo com os imigrantes é algo absolutamente inaceitável. É tão inaceitável que vários bispos dos Estados Unidos estão desobrigando os seus fiéis a irem domingo na igreja, porque eles receberam notícias que a imigração estava emboscando os fiéis que iam à missa. Ou seja, eles estavam tendo o direito do livre exercício religioso usado contra eles. E essa semana, 3 cardeais, um deles inclusive de Chicago, que é a cidade natal do Papa Leão XIV, afirmaram claramente que os Estados Unidos não pode mais ser referência de moral para o mundo, porque ele não tem mais esse papel. Bernardo, eles se envolveram em política? Não. Ou talvez sim. Eles se envolveram na política como os loucos de Deus, como os profetas que são. O profeta é um louco. Esses homens podem ter provocado a ira do maior império militar que nós temos na atualidade. É império militar mesmo, é. Lembre-se que ele tem um Ministério da Guerra, não é um Ministério da Defesa. Tá? E assim, pessoal, não tem problema nenhum. Tá? Os apóstolos não enfrentaram o maior império militar da época deles, que era Roma, e não enfrentaram com armas, não atacaram o império militar. Eles levantaram as suas vozes para proteger os fracos e os indefesos. Anunciar o amor ao mundo. Sabe, se você é filho de Deus, se você segue Jesus, você afirma que Jesus é filho de Deus, você precisa se converter e produzir atos concretos de conversão. E os atos concretos de conversão implicam em uma atitude. Você não pode ter o discurso A e fazer B. Você não pode dizer eu sou a favor da vida e matar as pessoas. Eu sou a favor, eu respeito a dignidade humana e tratar os outros como lixo. Não pode.
Se não, oi Fátima, boa noite, paz e bem. Se não, o que você está fazendo? É agir que nenhum desses demônios que diz que Jesus é o Filho de Deus, mas que mais é a desgraça do mundo. Você não pode viver falando A e fazendo B. Você não pode ter uma prática que contradiz a afirmação da sua fé, a afirmação central da sua fé. Mozinho, Fátima está te mandando beijo. A informação central da sua fé, se você acredita que Jesus é Filho de Deus, você tem que agir como tal. E lembre-se, Deus amou tanto o mundo que mandou seu Filho unigênito para salvá-lo. Então você não pode pensar em destruir o mundo. Você não pode pensar em odiar as pessoas. Você não pode pensar em condenar as pessoas. Você não pode pensar em tratar as pessoas como um substrato de coisa nenhuma. Porque senão você está sendo incongruente com aquilo que você afirma. Você está mentindo para si mesmo e para todas as pessoas que você conhece. Então, vamos aproveitar e celebrar esse tempo comum e assim celebrar e se converter, se tornar homens e mulheres melhores. Fátima está dizendo que ela chegou tarde e está concordando comigo, não é? Obrigado, Fátima. Não sei se você está lendo, Fátima. O mozinho está falando: oi, amiga querida, saudade, abraço forte para você. Sabe, pessoal, é essencial que a gente mude a nossa forma de viver e de pensar. É essencial que a gente siga em frente, supere todas as dificuldades. E, acima de tudo, que o nosso discurso seja a nossa prática. Que se você afirma que você defende a vida, você defende a vida. Se você afirma que você é a favor da família, que você seja a favor de todas as famílias. Porque se você não é a favor de alguma família, você não é a favor de nenhuma. Se você restringe isso, você está indo contra a própria natureza da promessa divina. Porque a promessa divina nunca foi para excluir. Ela sempre foi para incluir. Abraços, Mônica, muitas saudades de vocês, saudades também, aliás. Então, assim, pessoal, é essencial que o nosso discurso seja um só. Sabe, eu até falo com as pessoas, tem até uns termos que eu acho que a gente tem que abolir. Não gosto de fulano, mesmo que fulano seja, não. Se você quer enfatizar ainda isso, fale assim: eu gosto de fulano porque ele é assim. Ah, Bernardo, e se ele for um pecador, mas você não disse que ama o pecador e odeia o pecado? Então por que você não pode dizer que ama essa pessoa porque ela é um pecador? Por quê? Fulano é racista, eu sei, mas eu amo ele. Mas por quê? Ué, ele é racista, ele precisa ser amado. Se ele não conhecer o amor, ele nunca vai deixar de ser racista, eu preciso amá-lo. Ele é machista, eu sei, mas eu amo ele. Mas por que você ama? Ele é machista, porque ele é machista, eu amo ele. Mas ser machista é pecado, eu sei, pessoal, mas se ele não receber o amor, ele nunca deixará de ser machista. Você não responde o ódio com mais ódio, a violência com mais violência, a exclusão com mais exclusão, o preconceito com mais preconceito. Ou você responde a todos esses males com perdão, misericórdia e amor, você não vai conseguir mudar ninguém. Obrigado, Diácono Bernardo, por nos ensinar a amar os filhos de Deus. Fátima, quem sou eu para ensinar isso? Né?
como são, os filhos de Deus como são, é verdade. Eu quero ensinar isso, mas assim, você já sabe fazer isso, Fátima. Às vezes a gente gosta de ouvir. Eu gosto de ouvir, eu gosto quando eu estou falando uma coisa e vejo, por exemplo, que o Papa fala isso, que um bispo fala isso. Eu até gosto quando eu vejo que um fiel fala o que eu falo. Porque assim, aquece o coração da gente. Sabe, quando eu olho e falo assim, o povo de Deus está falando o que eu falo, eu me sinto bem. Porque existe um senso de fé. Né? Eu tenho os meus defeitos também, todos nós temos. Puros e imaculados, que eu saiba, só nasceu um. O resto, tudo tem defeito. E nós temos que parar de nos fixar nos defeitos. Quem fixa no defeito é o demônio que diz que Jesus é o Filho de Deus. Porque o próprio Jesus não se fixava nos defeitos das pessoas. Então a gente tem que tocar adiante. Eu sei que é difícil, mas um dia a gente chega lá. Amém? Congelou? Pessoal, vocês estão vendo eu fazer coisa? Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui uma passada. Não congelou não. Algum problema aí na sua rede. Djalma e Duraci estão dando amém. Que bom. Eu vou me despedir agora, deixando a minha bênção. Sábado a gente se vê. Amanhã é complicado. Fátima está dando amém com mãozinha de oração. Que bom. O mozinho está dizendo que não congelou. Beleza. Amanhã é complicado porque é dia de plantão, uma confusão só. Então, às vezes trava para um, não trava para o outro, sabe, Fátima? Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Sábado, às 19h30, a gente se vê. Sábado, inclusive, é daqueles dias. Eu vou fazer celebração lá na comunidade Nossa Senhora Aparecida, lá com a Fátima. Saio de lá, venho correndo para cá e faço live aqui. Tá? Bernardo, qual vai ser o assunto? Não sei, só vou saber amanhã quando começar a preparar a homilia, tá? Enquanto isso, vou deixar minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero, de Vicente de Paulo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sábado, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.